Me pediram para falar da possível indicação do Zanin, advogado do Lula, para a vaga do STF. Como hoje o assassinato da vereadora Marielle Franco completa 5 anos sem solução, vou falar disso também. Mesmo porque no Brasil de hoje, quase todos os temas dialogam. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o like ou dislike, seu comentário que tanto soma ao debate, confira aí se o sininho das notificações está ativado e vamos direto ao assunto. Para quem está aqui me perguntando sobre o Zanin, é óbvio que se eu fosse o Lula, arranjaria um nome tão confiável para ele quanto o do advogado Cristiano Zanin, que teve com o Lula nos momentos mais difíceis do julgamento da Lava Jato, mas sem a mesma projeção pública. O Lewandowski, que está deixando o STF em maio, foi um aliado bastante fiel do PT, mas não tinha a estrela vermelha tatuada na testa que tatuaram no Zanin depois de centenas de entrevistas e manifestações em redes sociais defendendo o atual presidente. Isso, vale lembrar, numa época em que boa parte do país estava orgasmando com a Lava Jato e achando o Sérgio Moro o exemplo do juiz correto, mas sem medo das autoridades. Um cara que caminhava sobre a linha fina do certo e do errado, porque afinal é nessa linha do errado que os políticos andam. Então seria impossível fazer justiça sem pequenas violações de direitos, um áudiozinho vazado aqui, uma promessa tentadora para um possível delator que falasse a coisa certa ali. Não ataquem o mensageiro, esse era o fato. Na época dos dutos do Petrolão no cenário do Jornal Nacional todo santo dia. Aí os apressados vão me dizer, Maurício já começou a passar pano para achar normal indicar o Zanin. Não acho normal e nem correto. Eu acho que o princípio da impessoalidade é fundamental para termos no Brasil uma Suprema Corte independente. Ué, então por que você está sugerindo alguém próximo, mas nem tanto, ou com tanta visibilidade, você pode estar me perguntando? Porque é assim que funciona no mundo inteiro. Eu era uma virgem carmelita quando achava o contrário. Mudei. Fui politicamente deflorado. Em qualquer Suprema Corte com indicação política, é óbvio que o político vai colocar lá alguém alinhado com as suas pautas e as suas estratégias. O que difere um país politicamente sério de outro menos sério é a qualidade dessas pautas e as motivações dessas estratégias. Enquanto, por exemplo, num país sério, um governo conservador ou progressista vai escolher seus juízes de acordo com as pautas ideológicas e de costumes, posição em relação ao aborto, posição em relação a minorias, posição em relação às armas, posição em relação a direitos humanos e por aí vai, num país menos sério como é o Brasil, tudo vai se resumir a: esse aí vai ficar do meu lado se eu e os meus parceiros tivermos que nos defender no Supremo? Esse aí vai sentar em cima do processo que atinge a mim ou aos meus aliados? E se eu mudar de aliados e quiser ferrar um cara que eu protegia, ele muda comigo? Sempre foi assim. E era pior antes da redemocratização, porque o papel do STF numa ditadura é nulo, ou é limitadíssimo. Mas o Collor, o primeiro presidente democraticamente eleito depois da ditadura, indicou o primo dele, que passou pela sabatina e que tomou posse, Marco Aurélio Melo. Para ser mais exato, não sobrinho do Collor, sobrinho do Arnon de Melo, pai do Collor, senador. Arnon que matou um colega senador a tiro dentro do Congresso, mas essa é outra história. O resumo é, pessoalidade nunca foi impeditivo para a indicação na nossa Suprema Corte. Mas voltando, no caso do Lula, eu não botaria o Zanin, eu procuraria um nome menos midiático, porque o Zanin é a cara do Lula, midiaticamente. E para o segmento da população brasileira, que ainda é lavajatista e que ainda acha que o Lula é a cara da impunidade, me parece uma péssima escolha do ponto de vista de marketing político. Só disso que eu estou falando. Porque se você se esqueceu, amiga ou amiga que me prestigia com a sua audiência, eu não me esqueci de que a vitória foi apertada, de que a extrema-direita ainda controla a narrativa nas redes sociais e nos templos religiosos, e que esse retrocesso civilizatório que a gente viveu pode voltar em 2026. Isso posto, vamos à hipocrisia do Sérgio Moro. Eu vou ler o que ele postou. Um bom resumo do governo Lula até aqui. Ataque à lei das estatais para loteamento político, esposas de ministros nos tribunais de contas e o desejo de ter o advogado e amigo pessoal no STF. Onde está a impessoalidade? Como fica a independência das instituições? Estaremos de olho. Esse é o retrato da hipocrisia.
porque ataque à lei das estatais ainda pode ser considerada uma diferença política entre eles. Mas o resto... Foi o Lula que arrumou emprego para a mulher do Rui Costa no Tribunal de Contas da Bahia? Não. Onde estava o princípio da impessoalidade dele, Moro, quando ele, Moro, aceitou ser ministro de Estado do principal beneficiado pela prisão do atual presidente? Cadê a declaração pública do Moro reclamando da tentativa do Bolsonaro de transformar o filho em embaixador dos Estados Unidos? Ele ainda era ministro. O que disse o Moro a respeito da indicação do André Mendonça, que na AGU pediu abertura de inquérito contra críticos do governo? E o pior, por que o Sérgio Moro, ex-juiz parcial, que perdeu a ação por ter sido chamado de corrupto, ou seja, pode ser chamado de juiz corrupto, por que Sérgio Moro ficou tanto tempo engolindo sapo no governo golpista de Jair Bolsonaro, se não para esperar uma vaga para ele, Moro, no STF? É onde eu quero citar a Marielle. Hoje faz 5 anos que a ex-vereadora do Rio e seu motorista Anderson foram barbaramente assassinados. Toda a investigação é uma vergonha internacional. 5 delegados diferentes, promotoras abandonando o caso alegando interferência superior. Se o Bolsonaro está envolvido ou não, vamos esperar para ver. Mas é fato que ele morava a 2 casas de distância do Rony Lessa, um dos supostos assassinos que está preso até hoje, esperando o julgamento. É fato que num primeiro depoimento, um porteiro que trabalhava há 13 anos no condomínio do Jair e do Rony disseram que veio da casa do Bolsonaro a autorização de entrada do segundo suposto assassino, Elcio, no condomínio. E é fato também que o então ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, imediatamente pediu para o MP investigar o porteiro por provável falso testemunho, o que é uma óbvia forma de intimidação. Depois, inclusive, o porteiro mudou o depoimento, missão cumprida, Moro. A triste realidade, no caso da Marielle, é que tudo indica que ela foi morta a mando da milícia do Rio. Essa quase obviedade é óbvio, mas ninguém foi julgado e condenado, então fiquemos no quase. É a raiz de todas as dificuldades que envolvem a elucidação do caso, porque a milícia no Rio é um conjunto de facções criminosas muito forte que tem suas raízes justamente na polícia militar, com conluio de números incontáveis policiais civis e militares, gente do MP, do judiciário e políticos poderosos, porque uma indicação de miliciano pode significar a eleição ou não de um candidato a vereador ou deputado ou até mesmo governador. Sem autorização de miliciano, o candidato nem entra na região dominada para panfletar. E porque, com ameaças ou dinheiro, a milícia tem gente comprada dentro da justiça, compra prefeitos, governadores, deputados e até o ex-presidente da República, quando era político no Rio, era abertamente defensor e assumidamente ligado à milícia. Ele e o Flávio Bolsonaro. Eles davam medalhinha para miliciano. Diziam que o morador pagar uma graninha por mês para a milícia resolvia o problema da segurança pública. Marielle incomodou a milícia, entre outras coisas, porque denunciava milicianos e teve votos em regiões dominadas por milicianos, o que para eles era inaceitável. Não se pode ter voto em área miliciana sem defender ou pelo menos fazer vista grossa para os crimes dos milicianos. Então, nesses 5 anos da morte dessa mulher corajosa, que foi vítima de muita fake news, inclusive em rede social de extrema direita, eu só posso torcer para que agora, com a irmã Aniele compondo o governo, as investigações andem. Eu espero que se chegue aos mandatários. Mas tenho todo o direito de ser cético, porque se o Brasil não é para amadores, gente, o Rio de Janeiro muito menos. Só para ilustrar, e o que eu vou dizer aqui não sou eu que estou inventando e nem está num site de extrema direita. É uma matéria na revista Piauí, link no post fixado. Não nos esqueçamos de que o Lula, que já criticou milicianos inúmeras vezes, subiu em palanque em Belford Roxo, antro bolsonarista e miliciano, com o apoio de um prefeito que é acusado de tirar o comando vermelho da cidade para instalar a milícia. E que essa abertura de palanque aconteceu supostamente sob o compromisso do Lula dar um ministério para a esposa dele. De fato, a esposa dele é a ministra do Turismo, conhecida no governo Lula pelo seu nome, Daniela Carneiro, mas eleita deputada federal, mais votada do Rio de Janeiro, com o apelido de urna, Daniela do Vaguinho. Só trouxe fatos, amigos. Justiça para Marielle,
Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou seu dislike, seu comentário que é muito importante, e vamos sim continuar lutando pela democracia.